Seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. E o tema hoje é novas regras do Conselho Federal de Medicina sobre cirurgia bariátrica. Luciano, Eric, recentemente o Conselho Federal de Medicina atualizou as regras para a cirurgia bariátrica, tanto em adultos quanto em crianças. Nós temos novidades sobre cirurgia bariátrica em adolescentes, sobre as técnicas cirúrgicas recomendadas e até mesmo sobre os critérios para a realização da cirurgia. Exato. Luciano, eu acho que o ideal seria a gente começar contextualizando um pouco, assim, qual é o papel que atualmente a cirurgia bariátrica ocupa no tratamento da obesidade. Então, Ícaro, assim, o que é que a gente tem? A gente tem que entender a obesidade nessa situação de condição crônica, né? Que é aquele indivíduo que ele tem uma predisposição para ganho de peso, ele tem uma maior dificuldade para perda de peso e ele tem uma tendência de recuperação do peso toda vez que ele interrompe alguma abordagem terapêutica, seja ela farmacológica, seja ela não farmacológica. Então, assim, qualquer doença, qualquer condição crônica, ela tem uma dificuldade muito grande de controle, né? Aquela famosa pergunta, quem nunca ouviu, né? Meu colesterol está normal, eu vou parar a estatina. Então, todo mundo, né, já passou por isso. Então, a obesidade acaba caindo nisso. E muito dessa estigmatização do diagnóstico se briga. A gente estava falando um artigo recém-lançado do Lancet propondo uma mudança de classificação que ele questiona se obesidade é doença, né, assim, por si só, né? Coloca como se fosse fator de risco e tal. Você sabe que a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, a gente tem ali em torno de um em cada 5 pessoas tem obesidade. Então, quando você precisasse de uma intervenção que tivesse uma perda de peso mais robusta, uma redução que chegasse ali na casa de 20%, 25% do peso corporal, se lançaria a mão da cirurgia bariátrica, porque em estudos clínicos era a única intervenção que alcançava esses patamares de redução de peso. A indústria farmacológica em relação a medicamento para tratar a obesidade tem avançado e a gente tem alcançado esses resultados com alguns medicamentos, que ainda tem um custo muito elevado, ainda tem um acesso muito difícil, mas que tudo é tendência, né? Então, assim, há, 20 anos atrás, captopril era de difícil acesso, né? E hoje é de graça em todo canto você pega. Então, a gente vai ter essa gradual mudança, espero que a gente consiga educar o pessoal em relação à obesidade, de que alguns pacientes precisam tomar medicamento, que tem que ter acesso e tal. É muito difícil, porque hoje não tem nenhuma medicação disponível, por exemplo, no sistema público. Tá? Então, se o paciente tivesse feito um tratamento clínico, tivesse tentado dieta, atividade física, alguma medicação, e ele realmente não tivesse tido resposta, e tivesse aquela faixa de MC mais elevada, ele seria um candidato à terapia com cirurgia bariátrica. Tem um lado muito positivo, a gente tem vários exemplos aí maravilhosos, a gente tem evidências na literatura de redução de mortalidade, de diversas complicações relacionadas à obesidade, de muito melhor de qualidade de vida, de ganho de ano de vida, né? Então, assim, não faltam dados na literatura com essas propostas de benefícios relacionados à cirurgia bariátrica. Por outro lado, também não faltam relatos de pessoas. Meu vizinho operou e ganhou o peso todinho de volta, e hoje está doente, e hoje tem não sei quantas complicações. Então a gente sabe, e dentro até da definição anterior, dessa nova tem algumas coisas que a gente tem que questionar, mas na definição anterior colocava claramente que dentro das indicações o paciente tinha que reconhecer a obesidade e a intervenção cirúrgica como uma necessidade de acompanhamento constante para o resto da vida. Ele bota lá, você vai operar, vou operar, pronto. Você sabe que fazendo a cirurgia, você tem que fazer acompanhamento clínico o resto da vida, porque existem as carências nutricionais, existem as outras condições que podem surgir e as complicações da própria cirurgia. Então, assim, não é um procedimento que não tem nenhum risco, mas que avançou muito ao longo desses últimos anos, né? Hoje, assim, é muito mais seguro fazer uma cirurgia bariátrica do que já foi anteriormente, e com benefícios evidentes, muito claros. Então, assim, é uma ferramenta que a gente lança a mão para muito paciente e com resultado muito bom, desde que a gente consiga fazer esse acompanhamento aí da forma mais adequada. Perfeito, Luciano. Eric, eu acho que o ponto mais comentado da nova resolução do Conselho Federal de Medicina sobre cirurgia bariátrica é a respeito da nova indicação para a realização de cirurgia bariátrica. Isso. Que indicação é essa?
Então, mantém-se as indicações anteriores de IMC acima de 40 e IMC entre 35 e 40 com comorbidades. Mas aí eles colocam agora a indicação para IMC entre 30 e 35 na presença de algumas comorbidades específicas. Então, eles citam diabetes tipo 2, eles citam doença cardiovascular já com lesão de órgão-alvo, doença renal crônica de início precoce em pacientes com diabetes tipo 2. Eles citam também osteoartrose grave, pacientes com doença esteatótica metabólica, né, com fibrose já, então não é qualquer esteatose hepática não, tem que ter a fibrose. Pacientes com doença do refluxo com indicação cirúrgica, pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono grave. Então veja que não é só ter apneia do sono, né? Não é só ter risco cardiovascular alto. Disfunção orgânica grave associada à obesidade. Inclusive a osteoartrose tem que ser grave, a doença do refluxo tem que ser grave, porque já tem que ter uma indicação cirúrgica. Então realmente são comorbidades mais graves. Agora, falando um pouquinho de diabetes tipo 2, porque antes a gente tinha um limite aí. Era pacientes que tinham até 10 anos de doença, né? Porque depois de 10 anos a chance de você conseguir até uma remissão do diabetes era bem menor, paciente já com tempo prolongado, e eles colocavam a idade de 30 a 70 anos. E eles tiraram isso, eles não citam mais, nem colocam mais limite de tempo de diabetes, nem colocam a questão aí da idade, o que é algo que a gente pode até criticar, né? E eles não colocam mais aquela necessidade de 2 anos de acompanhamento. Então, assim, continua valendo a história de ser refratário ao tratamento clínico, mas não colocam mais aquela necessidade de 2 anos de acompanhamento. Agora, vale citar que dentro da equipe multidisciplinar que precisa avaliar esse paciente para indicar a cirurgia, pasmem, eles tiraram um endocrinologista. E aí a gente tem... Por que, né? Tiraram o endocrinologista? Assim, levando um pouco pro lado da brincadeira, mas não sei nem se é tão brincadeira assim. Será que é porque estão com medo da gente prescrever, né, drogas que chegaram, que tem um efeito maior sobre o peso e acaba não indicando a cirurgia bariátrica caso esse paciente perca peso? Realmente eu não entendi como é que o endocrinologista fica de fora da equipe multidisciplinar, né? Qual é a explicação para isso? É complicado, porque assim, inclusive está escrito lá a equipe multidisciplinar que precisa ter, né? Aí ele coloca, inclusive o primeiro tópico é médico endocrinologista. Mas ele segue, na ausência, na indisponibilidade deste, um médico clínico geral. Veja como ele muda a abordagem, né? Então, assim, você pensando em relação a um parecer, a uma avaliação, lógico, assim, com todo merecimento a história da clínica, e ele coloca clínica geral, você fica até na dúvida, é um especialista em clínica médica, é uma pessoa que se formou... Quem fez clínica médica é clínica médica, não exato, é clínica geral. Até o termo que se usa é um pouco estranho, né? Então, nas outras especialidades que ele pede para fazer avaliação, tem médico psiquiatra, ele pede o psicólogo, que a gente sabe que já fazia parte... porque precisa realmente dessa avaliação, do entendimento, até várias vezes se fala sobre isso, que a pessoa precisa ter um entendimento sobre o que é que vai fazer, sobre os cuidados que tem que ter depois, isso é essencial. Mas ele colocou esse contexto aí do endocrinologista meio... Não é mais obrigatório. Exato, veja. Então, assim, é um pouco estranho, no mínimo, né? No mínimo colocar estranho. dentro desse cenário, porque acaba sendo o especialista que mais teria ali a possibilidade de acompanhar em relação até as complicações clínicas que depois... ao reganho de peso que vai ter depois. E até de pode ter indicar a cirurgia depois. bariátrica. Isso, é verdade. Porque então, assim, é todo um processo de acompanhamento, de tratamento, até que o paciente, de fato, seja avaliado em relação à real indicação de um procedimento cirúrgico. Pois é, então assim, você não tem mais o endocrinologista como um profissional da equipe obrigatório ali. Eu acho bem esquisito isso aí. E essa indicação de baixar para 30, né? Ele acabou que colocou essas condições específicas, porque existe uma lista enorme de comorbidades que você poderia usar para indicar em 35, né? Que é aquela mesma que já existia antes. Algumas dessas condições foram promovidas para esse IMC de 30, né? E, assim, a única que realmente tem estudo prospectivo, randomizado, é diabetes, assim. Diabetes, a gente tem um grande trial que comparou cirurgia bariátrica versus melhor tratamento clínico. Lembrando que o melhor tratamento clínico nesse estudo não incluía SGLT2, não incluía GLP-1, era insulina, sulfametformina. Ela não era pré-histórica, quase. Assim, a gente vai dizer. Exatamente. Mas, infelizmente, hoje a realidade é essa, sim, né? Assim, o melhor tratamento, principalmente se você considera que o paciente tem obesidade, não existe. Assim, você usar droga que aumentava peso, nem DPP-4 está participando do contexto, né?
Então, assim, já tem essa polêmica em relação ao diabetes, e como o Eric falou, né, antes a gente tinha essa ideia de que eram uns 10 anos e que aí caiu. Por que a idade de 30 a 70? Porque um paciente com DM2 com menos de 30, você tem que abrir o leque para, será que é DM2, será que é DM1, será que é um MOD, será que é outra situação? E se não tiver endocrinologista para fazer esse diagnóstico diferencial, aí eu quero ver como é que vai ficar. Assim, não existe. Então, assim, essa faixa etária abaixo de 30 não teria isso. E a faixa etária acima de 70 não tem evidência, não tem follow-up suficiente para também dizer que realmente vai ter esse benefício, porque talvez o risco cirúrgico, né? Se bem que o risco hoje é relativamente baixo, mas talvez aumentasse um pouco o risco cirúrgico nesse paciente mais idoso. Então, o cardiologista é obrigatório, parecer cardiológico é obrigatório para cirurgia, mas o endócrino não, né? Então fica essa confusão. Eita, polêmica. Bem, outro ponto de mudança, que assim também abre margem para discussão, foi em relação à cirurgia bariátrica em adolescentes. Qual é a nova recomendação do Conselho Federal de Medicina sobre essa população? Bem, atualmente eles recomendam que adolescentes com idade ali entre 14 e 15 anos podem ser encaminhados para a cirurgia bariátrica se apresentarem IMC acima de 40, ou seja, uma obesidade grau 3, associada a disfunções orgânicas, complicações relacionadas à obesidade, desde que haja, obviamente, o consentimento dos pais e que 16 anos para cima segue as mesmas indicações de pacientes adultos. O que vocês acharam em relação a essa mudança? Veja, a indicação anterior, para paciente de 16 anos, ele pedia 2 especialistas. Ele pedia 2 endocrinologistas assinando o laudo, tá? Então, assim, tiraram o endocrinologista de novo. Assim, é a mesma recomendação, tá lá o endocrinologista, talvez outras coisas. Mas, se você pegar um paciente de 14 anos que tem uma obesidade grave, um IMC acima de 40, com comorbidade, primeiro, qual a idade óssea, qual é o tempo de puberdade, eu vou usar IMC, eu vou usar Z-IMC, eu vou usar o quê? Como é que esse paciente não vai ser visto por um endócrino pediatra? Assim, não, porque eu acho interessante você botar 14 anos e jogar o IMC acima de 40. Mas nessa idade, o que se usa geralmente é o gráfico para ver o Z-IMC lá, não é exatamente o IMC como a gente calcula. Outra coisa, assim, a gente sabe que formas genéticas de obesidade são raras. Mas agora trazendo para esse público, 14 anos, obesidade grau 3... Exato. Já não vai ser tão raro. Será assim. que é uma obesidade sindrômica? Será que é uma obesidade monogênica? A gente tem evidência de que você intervir nesse paciente vai ter benefício. A gente sabe que a gente tem uma forma genética mais comum, a história da mutação do MC4R, que, assim, na forma heterozigótica pode se manifestar em uma frequência muito alta da população. E a gente não sabe se esse grupo vai ter benefício com cirurgia, né? Porque é uma condição que ele tem uma alteração metabólica muito importante, e que eu não sei, lógico, deve ter muita gente operada aí com MC4R, com certeza tem, mas eu não sei se o desfecho deles é diferente de quem não tem, né? E quem é o profissional de novo adequado para fazer esse diagnóstico diferencial, ter esse olhar? Será que isso aqui é uma obesidade sindrômica? Será que é uma obesidade monogênica? Um endocrinologista? Então, você acaba, assim, se você lê a norma, parece que você facilitou demais o acesso, talvez até banalizou um pouco, e aí isso, assim... Nesse contexto, acho que talvez a gente tenha algumas dificuldades, né, com como vai funcionar isso. Então, o indivíduo que tenha um convênio, plano de saúde, que o convênio cobre, como é que vai funcionar? Então, vai cobrir todo mundo vai operar, e vai ficar, né, difícil aí da gente ter uma avaliação mais detalhada sobre isso. Agora, como é na indisponibilidade do endocrinologista, eu espero que se o paciente tem um convênio, tem um plano de saúde, não vai caber a indisponibilidade do endocrinologista, porque o plano tem que ter endocrinologista. Então, se ele tem endocrinologista, ele não pode ter um laudo de um não endocrinologista, né? Talvez sim, acho que não. Sim. É um ponto a ser debatido. Vocês já devem ter percebido que essa resolução é bastante polêmica e ela tem outros pontos a serem discutidos. Eles trazem também orientações específicas sobre as técnicas cirúrgicas utilizadas na cirurgia bariátrica e também recomendações relacionadas a procedimentos endoscópicos. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. A gente te espera por lá.